horas. Você sabia que esse é o tempo que indica uma criança e outra desaparecida aqui no Brasil? As estatísticas são alarmantes, viu? E segundo a ONG Mães da Sé, todos os anos desaparecem 40 mil crianças e adolescentes. Sim, é um número muito alto e que cada ano cresce de forma assustadora. Um drama que alcança números alarmantes, mas por que ninguém fala sobre isso? Por que diante de um número tão expressivo como esse a gente não vê a mídia, o poder público falando sobre esse assunto? Então eu fiquei curiosa para saber quem são, para onde vão essas crianças e por que ninguém, absolutamente ninguém, faz nada a respeito. Meu nome é Renata e eu vim aqui para trocar essa ideia com vocês. Vocês já repararam na semelhança dos relatos de crianças que desapareceram por ter ido comprar algo? Ou que simplesmente foi até a escola e nunca mais voltou? Ir até a casa de um amiguinho ou simplesmente brincar no portão de casa? Tá, não é um padrão. Existem crianças que desaparecem até mesmo dentro de suas próprias casas. Ou até mesmo estando acompanhado dos pais em um momento de descuido em algum local público. Ou seja, não existe regra. O que realmente existe é a disposição de quem está ali à procura de fazer o mal a qualquer custo. Geralmente esses seres que praticam esses atos estão apenas e unicamente em busca de uma brecha. Ou seja, você que é mãe, você que é pai, sabe onde está seu filho agora? Por algum acaso você já parou um minuto para imaginar como deve ser a vida de uma mãe que perde um filho? Não para morte, o que já é terrível, mas para sabe sei lá o que, já que são essas mães que dizem que o melhor mesmo seria que houvesse um corpo, que houvesse um velório, um enterro, um funeral, uma despedida, do que o desaparecimento. Já parou para pensar o quanto deve ser extremamente difícil uma vida inteira de busca, ansiedade, dor e sofrimento? Geralmente essas mães vivem uma busca diária de apenas uma ligação, uma mensagem, uma simples informação que esclareça os fatos e que cesse a angústia da família. Eu não tenho dúvida que o maior medo desse pai e dessa mãe é que essa dor se torne eterna. Veja bem, a ONG Mães da Sé diz que esse número é de 40 mil. Mas há uma dificuldade para fechar esse número. E isso acontece porque aqui no nosso país não existe um cadastro nacional de crianças desaparecidas. Assim como não há também comunicação entre as secretarias de segurança pública de cada estado, fazendo com que os dados não sejam padronizados e nem atualizados. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você faria se o seu filho desaparecesse assim, do nada. Bom, eu acredito que primeiramente você ficaria louca, desesperada. E é claro que diante de toda essa loucura, você por um momento raciocinaria e iria até a delegacia mais próxima em busca de ajuda, obviamente. Aí você chega no delegado e você diz que seu filho desapareceu e que você quer fazer um boletim de ocorrência. Você diante do delegado conta a sua história, fala que o seu filho desapareceu, que você já fez o que pôde, já perguntou pros amigos, já foi até a escola, já foi até o IML, que você já fez tudo o que você podia fazer. De repente o delegado olha na sua cara e fala assim, olha, você vai ter que aguardar de 24 a 48 horas para abrir um boletim de ocorrência. Mas como assim, senhor delegado, eu vou aguardar de 24 a 48 horas? Eu sei que meu filho sumiu, isso não acontece, ele não faria isso. Senhora, é o procedimento, é assim que funciona. E aí? Chega a ser desesperador de imaginar. O rapto de crianças não é exclusividade do Brasil. Tanto que lá nos Estados Unidos surgiu o alerta Amber. O nome do alerta foi dado em homenagem a Amber Hagerman. Amber foi uma criança de 9 anos, raptada, assassinada em Arlington, no Texas, no ano de 1996. Resumindo aqui para vocês, o alerta Amber ficou famoso por se tratar de um sistema de alerta de sequestro de crianças. Amber, com apenas 9 anos, tinha um irmão mais novo que se chamava Rick. Pertinho da casa deles tinha um estacionamento que era abandonado. Amber e seu irmão tinham o costume de brincar nesse estacionamento, assim como todas as outras crianças do bairro. Então eles andaram bastante de bicicleta nesse dia nesse estacionamento e Rick, irmão de Amber, se sentiu cansado, então ele decidiu voltar para casa. E Amber continuou lá no estacionamento brincando. Chegando em casa, a mãe viu que o menino estava sozinho, então pediu para que ele fosse até o estacionamento novamente e voltasse junto com a irmã.
Quando o Rick chegou lá no estacionamento, ele notou que a irmã dele não estava mais lá. Então ele voltou para casa e avisou aos pais, que rapidamente começaram a procurar pela menina. Depois de horas de procura, encontraram uma testemunha. Um vizinho do estacionamento abandonado afirmou que tinha visto a menina sendo sequestrada. Ele disse que enquanto a menina pedalava, uma picape invadiu o estacionamento e do carro saiu um homem com idade aproximadamente de 25 a 40 anos de idade. Esse homem, que foi testemunha do sequestro, diz que Amber foi agarrada e levada para dentro do carro enquanto chutava e gritava, e que essa ação durou aí por volta de 2 minutos, e assim o carro saiu acelerado. Ele disse que vendo tudo aquilo ligou para a polícia, mas a polícia não chegou a tempo de alcançar o carro. No caso de Amber, o FBI foi acionado. E a notícia foi espalhada por programa de televisão e também por jornais. E só após 4 dias, o corpo de Amber foi encontrado, aproximadamente 8 quilômetros do local de onde ela tinha sido vista pela última vez, no estacionamento. Bom, o corpo de Amber foi encontrado totalmente despido. Havia ainda fortes indícios de violência sexual, múltiplos hematomas e muitos machucados pelo seu corpo, além de diversos cortes no pescoço. Depois do sequestro, Amber ficou viva durante mais 2 dias. Porém, o fato do corpo dela ter sido jogado na beira de um riacho acabaram que eliminando 100% das provas ali capaz de identificar o sequestrador. E essa foi a trágica história de Amber, mais uma criança desaparecida. Só que o caso dessa garota ganhou repercussão internacional. Então, uma outra mãe também ali compadecida com toda aquela situação ligou numa estação de rádio e simplesmente questionou por que o governo manda tantos alertas meteorológicos e não é capaz de enviar um alerta quando uma criança simplesmente desaparece. E foram essas palavras que repercutiram nos Estados Unidos, e após 9 meses foi criado o Alerta Amber. E lá ele é transmitido através de todos os meios de comunicação, inclusive mensagens de textos, telões em rodoviárias. O alerta também é feito nas rádios, tanto via satélite quanto internet, TV a cabo, TV aberta, e-mail, sinais eletrônicos de trânsito e até mesmo em outdoors. Diferente das 48 horas que você tem que esperar aqui no Brasil, lá eles acreditam que as primeiras horas são essenciais para que se encontrem a criança. Porque, segundo eles, passado essas horas, as chances de que uma criança nunca mais seja encontrada sobem para 70%. Mas para onde vão essas crianças? Qual o destino delas? Olha, o destino é incerto e o relógio continua rodando. E exatamente neste momento, existem pessoas em busca de um alvo para cometer os mais terríveis tipos de crime. Na lista desses crimes temos adoção ilegal, tráfico de órgãos, trabalho escravo, exploração sexual, rituais satânicos. Mas enquanto você já parou para pensar que nesse momento o seu filho pode estar sendo alvo? Olha, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de coisas que acontecem diariamente, tá? Adoção ilegal. Essa mulher se chama Arlette Lu. Ela era uma ex-traficante de crianças. Ela foi condenada em Santa Catarina por ser considerada a principal responsável por uma quadrilha. Ela chegou a ser capturada na década de 80 e ficou presa por 4 anos. O que, ao meu ver, é muito pouco, pois estima-se que ela tenha enviado somente para Israel cerca de 3.000 crianças, sem contar os receptadores que ela mantinha também no Canadá e nos Estados Unidos. Ela conta em entrevista que pagava para as mães dessas crianças cerca de até $1.300. E essas crianças eram vendidas a estrangeiros que vinham até o Brasil atraídos pela facilidade de uma lei frouxa e principalmente com a facilidade de corrupção de agentes públicos. Ela mesma afirma que havia envolvimento desde o faxineiro até o juiz, para que todo o esquema funcionasse corretamente. Arlette é tão cínica e dissimulada que ela ri, dizendo que fez muito bem para as crianças, que foram vendidas pelas suas próprias mães. Pois mãe que é mãe não é capaz de vender seu próprio filho, e eu concordo com isso. Mas não há garantia alguma de que essas crianças tenham sido compradas para o bem. Quem garante que essas crianças não foram compradas para a realização de práticas criminosas? Quem pode garantir isso? Quem pode garantir que essas crianças hoje estejam vivas? Com a descoberta desse esquema e com a prisão dela, descobriu-se que esse era um esquema milionário. Mas quantos outros têm igual a ela? Tráfico de órgãos.
É monstruoso, eu sei, mas o tráfico de órgãos é uma realidade. É importante ficar atento às crianças. Hoje, os traficantes usam muito as redes sociais para atrair suas vítimas. E, infelizmente, as crianças são alvos muito fáceis. Converse com seus filhos, oriente. Hoje em dia, a gente sabe que é muito difícil deixar os filhos fora das redes sociais, deixar os filhos fora da internet. É um mundo gigantesco, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas oriente seus filhos. Converse com eles, saiba o que eles estão fazendo na internet, saiba com quem eles estão conversando nas redes sociais. Exploração sexual infantil, mais conhecida como pedo. Esse é um dos crimes que mais crescem no Brasil. Bom, gente, como é preciso ficar atento a isso? Porque diferentemente dos outros crimes aqui que eu citei, esse crime muitas vezes é praticado por pessoas próximas. Na maioria das denúncias, os aliciadores são familiares ou amigos. Independente de ser familiar ou amigo, essa pessoa tem um alto poder de convencimento. Mas você prestou atenção? Eu disse a maioria das denúncias. Mas, obviamente, a gente tem casos aí de hack que nunca foram solucionados, não é? Então, é uma questão de raciocínio. Geralmente, os que a gente vê indo pra cadeia são pobres, não é? Mas você já parou pra pensar que os que têm dinheiro não vão ficar arriscando a sua vida, o seu dinheiro, a sua fama, sua carreira ou tudo que possuem, tentando aí conquistar criancinhas na porta da escola ou na internet? Você já parou para pensar nisso? É óbvio que possui condições financeiras não vai fazer isso. E é exatamente por isso que existe uma rede por trás disso. Porque um abusador infantil que possui condições financeiras vai ficar tentando pegar ou conquistar criancinhas? Se o dinheiro dele pode comprar uma criança para cometer os mais diversos tipos de crime e abusos sem ser punido por isso. Ritual satânico. E pronto, está aí um dos motivos pelos quais muitas crianças desaparecem do nada. E esses entram na lista dos 40 mil desaparecidos. Porém, essas crianças também entram na lista de casos solucionados. Porque, diferentemente das crianças que são raptadas e levadas para fora do país, essas crianças geralmente são encontradas. E elas são encontradas mortas, das formas mais terríveis e diabólicas que existe. Então, tomem cuidado. Não espere bondade das pessoas. Ensine aos seus filhos não esperarem bondade das pessoas. Mas de onde são essas crianças? Olha, os estudos dizem que a maioria dessas crianças raptadas são de regiões pobres. Mas eu, a minha opinião, Renata, acredito que isso não seja uma regra. O fato é que quem tem uma condição de vida melhor não deixa os seus filhos andando sozinhos pela rua. Diferentemente das regiões pobres, na periferia, onde é comum ver crianças sem a companhia dos pais. E com certeza isso facilita a ação desses criminosos, obviamente. Você não vê os filhos pequenos dos ricos ir no mercadinho, indo comprar pão, brincando sozinho na porta de casa, enquanto a mãe tá louca lá, tendo que trabalhar, tendo que ralar, deixar as coisas dentro de casa pronta, ou sei lá, N motivos, né? Por isso é muito fácil entender o porquê as crianças de baixa renda são os principais alvos desses criminosos. Não me interpretem mal, tá? Eu não tô aqui falando em momento nenhum eu disse que alguém tem que trancar o filho dentro de casa. Longe de mim, tá? Afinal, cada um com seu cada um e cada qual com seu cada qual. Cada um sabe como cuidar bem dos seus. Ai, Renata, mas eu sempre fui e nunca aconteceu nada. Meu filho sempre foi e nunca aconteceu nada. Não tem perigo nenhum. Poxa, beleza. Que bom, e eu fico muito feliz por isso. O que eu, Renata, como mãe, sei é que eu não consigo me imaginar na dor de uma mãe que teve a sua criança roubada. Mas tem uma coisa que eu sei. Eu sei que se uma dessas mães pudesse te dar um conselho, ela te diria que não vale a pena ter a paz roubada por um momento de descuido. E olha que hoje temos tecnologia e câmeras por todos os lugares. Mas é geralmente nesses casos quando a gente precisa, e essas câmeras que estão por todos os lados vão parecer não ter visto nada. As autoridades vão se calar e se o caso não se tornar famoso, a mídia também não vai noticiar. Algumas pessoas vão até se comover diante da sua dor. Porém, a dor, a perda, será toda sua. A dor de não saber se o seu filho está passando frio, fome, dor, se está vivo ou morto. E eu tenho certeza que isso para um pai ou uma mãe é morrer em vida. Então vigia, tá?
Nos dias de hoje não dá para deixar crianças brincando sozinho na rua, andar sozinho, seja para onde for. Você sabe. E olha, também não vale deixar uma criança cuidando de outra criança, tá? Então, converse com seus filhos, oriente, acompanhe as redes sociais deles, acompanhe o que eles fazem na internet, tenha cuidado em locais públicos. Enfim, orientar parece ser o único método preventivo. Só não se esquece, nós estamos presos, mas os criminosos estão livres. Eu desejo que você fique bem e que Deus proteja os nossos filhos.